para a reação A mais 2B, que dá um determinado produto, foram obtidos os seguintes dados cinéticos. Veja que neste exercício, o autor faz questão de deixar claro que pouco importa quem é o produto ou os produtos. O que importa são os reagentes, que estamos falando de velocidade. Qual a ordem em relação a cada um dos reagentes e a ordem global? Eu acabei de dar um exemplo aqui. Bom, se fosse uma reação elementar, diríamos que a ordem em relação a A é 1, e a ordem em relação a B é 2, e a ordem global é 3. Mas quando o exercício te dá valores experimentais, é porque ele está falando de um caso que você precisa fazer os cálculos que eu vou te ensinar agora. Determine a lei da velocidade para esta reação. Aí, quando nós estamos próximos da vida real, a lei da velocidade deve ficar da seguinte maneira. V igual a K vezes a concentração de A elevada, por exemplo, a X vezes a concentração de B elevada a Y. Você não sabe quanto é o coeficiente. Ah, mas não é 1 e 2. Não foi dito aqui que a reação é elementar. Aí você vai me dizer, mas como ele não falou, não deveria supor que a reação é elementar? Não nesse caso, porque nesse caso ele te deu valores. Quando o cara te dá valores assim, de experimentos, é porque não se trata geralmente de uma reação elementar. E se for, você tem que provar com os valores, conforme eu vou te mostrar aqui durante essa aula. Se focarmos nos dados, onde as concentrações de B são constantes, eliminamos o expoente Y e podemos descobrir o expoente X. O que eu estou falando? Repare que se eu pegar o experimento 1, a concentração de A é 0,6 e a concentração de B é 0,3. E isso dá uma velocidade de 12,6. Existe um outro experimento onde a concentração de A é igual. Só que eu mudo a concentração de B. Então, se eu pegar o experimento 1 e 3, eu consigo analisar o que acontece quando a concentração de A fica inalterada e a concentração de B é alterada. E acontece, de fato, algo com velocidade. Isso vai me mostrar como é a ordem da reação em relação ao reagente B. Por quê? Porque eu vou focar apenas no reagente B. Se eu pegar os experimentos 1 e 2, veja que nos experimentos 1 e 2 eu não altero a concentração de B, eu altero a concentração de A. E eu percebo que as velocidades alteram. Então, nem A nem B passam inertes. Eles alteram a velocidade, cada qual à sua maneira. Então, quando eu analiso dois experimentos, eu descubro qual é a ordem da reação em relação àquele cara que se movimenta. Depois de descobrir tudo isso, eu posso calcular a constante de velocidade da reação. Veja só como é que eu escrevi aqui a lei da velocidade, usando x e y, porque eu desconheço os valores. Aí, peguei os valores de quais experimentos? O experimento 1, onde a velocidade dá 12,6, e o experimento 2, onde a velocidade dá 1,4. E coloquei os valores. Se você olhar a tabela que foi dada no enunciado, você vai ver que eu peguei o experimento onde a velocidade dá 12,6 e substituí as concentrações para cada qual naquele experimento. Depois eu peguei o experimento onde a velocidade dá 1,4 e fiz também a substituição. Gente, o que eu vou te ensinar aqui é para o resto da sua vida de exatas, tá? Quando você tem duas equações, você pode dividir equações. Você pode. Vamos lá? Divida essas equações. Repare que, na realidade,
eu, quando escrevo isso, é o mesmo que eu dizer 12,6 dividido por 1,4 é igual a k vezes 0,60 elevado a x vezes 0,30 elevado a y, dividido por k vezes 0,20 elevado a x vezes 0,30 elevado a y. Tá? Está desmembrado. Então, eu posso, uma vez que, veja que existem dois lados, tá? Eu posso dividir o 12,6 por 1,4, tranquilamente, e do outro lado, como está todo mundo multiplicando em cima e embaixo, eu posso cortar os iguais, mas só corta quem está multiplicando. Então, k corta k, 0,30 corta 0,30. Tá? 0,30 elevado a y corta 0,30 elevado a y. Veja. E aí eu obterei o seguinte: 12,6 dividido por 1,4 igual a 0,60 elevado a x dividido por 0,20 elevado a x. Eu posso reescrever isso da seguinte maneira. Veja, o 12,6 dividido por 1,4, desde o início já daria para resolver. Mas olha o que fica do outro lado da equação. Existe aqui uma propriedade matemática. É a potência do quociente. A dividido por B elevado a N é o mesmo que A elevado a N dividido por B elevado a N. Então, quando os expoentes são iguais, você pode fazer isso. Isso porque os expoentes são iguais. Então, 0,60 elevado a x dividido por 0,20 elevado a x, eu posso reescrever como 0,60 dividido por 0,20 elevado a x. Isso vai dar 3 elevado a x. Quando eu chego aqui, eu caio numa outra necessidade matemática. Aqui já é outra coisa. O cara olha para isso daqui, ele pensa, eu vou passar o 3 para lá dividido e resolvi. Não, aqui não é. O 3 não está multiplicando o x está elevado a 3. Professor, eu não sabia disso. Então, você vai ter que pegar quinta ou oitava série no YouTube e fazer todo um intensivão, certo? É o único jeito. Não adianta você querer continuar a sua vida inteira sem saber matemática, tá? É o seguinte, ó. Meu caro, isso aqui é uma equação onde o x é expoente. Isso chama equação exponencial. Como que se resolve? Se você tem duas potências que são iguais uma à outra, as bases são iguais, os expoentes são iguais. É dessa forma, depois de todo esse passo a passo, que a gente descobre que o expoente ao qual eu devo elevar a concentração de A, nesse caso, é 2. Vamos voltar lá só para ver uma coisa, olha só, lá na reação. Se eu fosse pela lei da velocidade para reações elementares, eu iria elevar a 1. Veja que só vale aquela regrinha mais simples para reações elementares. Toda essa caminhada foi para descobrir o x. E o y? Vamos lá! Vamos todo mundo junto! O que eu faço para descobrir o y? Ao focarmos nos dados onde as concentrações de A são constantes, eliminamos o expoente x e podemos descobrir o valor de y. Falemos o mesmo procedimento, só que agora focando no expoente y. Então, vamos nos lembrar. Se eu pegar dados, veja que eu fui buscar dados onde a concentração de A nos dois experimentos era a mesma. Aí, quando eu fizer a divisão, fica claro que o x será eliminado. Por quê? Porque como a concentração é a mesma, é a concentração elevada a x, então eu acabo eliminando o 0,60 e o x elimina-se por tabela também. Veja que a constante ela é eliminada também. Veja que eu caio numa situação semelhante. E o procedimento matemático é o mesmo. Eu divido 12,6 por 4,2, obtenho 3. Eu divido 0,30 elevado a y por 0,10 elevado a y. E aí eu obtenho uma fração. Até aqui uma fração.
Aí eu aplico a potência do quociente. O nome potência do quociente é o nome que se dá à propriedade das potências que eu vou aplicar aqui. Eu tenho uma divisão de potências e, devido a essa propriedade, eu posso aplicar essa propriedade e fico com 0,30 dividido por 0,10 elevado a y. Veja, é isso tudo elevado a y. Aí eu reduzo a minha situação. 0,3 dividido por 0,10 dá 3. E olha que bonitinho, fica 9 igual a 3 elevado a y. Aí a mesma história. Como que se resolve isso? Leva-se o 9 para a base 3. Fica 3 elevado ao quadrado. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é 9. Ah, professor, mas se for um número grande, você vai fazer o procedimento da fatoração. E vai verificar se dá para colocar o cara na mesma base que a outra potência tem. Se não der, daí você não vai conseguir resolver o exercício. 3 elevado ao quadrado igual a 3 elevado a y. Portanto, y igual a 2. Repare que o coeficiente de B teria sido acertado seguindo a lei da velocidade para reações elementares. Mas não iria adiantar nada. Porque, por acaso, B iria bater com o coeficiente, mas A não iria bater. E a equação da velocidade ficaria errada. Veja que a lei da velocidade, ela fica, então, da seguinte maneira. A velocidade é igual a K minúsculo vezes a concentração da substância A ao quadrado vezes a concentração da substância B ao quadrado. Lembrando que eu descobri os expoentes passo a passo, caso a caso, usando os dados experimentais. Toda vez que alguém te der, no exercício de cinética química, vários experimentos, alterando as concentrações e com isso mudando as velocidades, este será o procedimento. Quem for prestar vestibular, espere por isso na FUVEST, na Unicamp e nos exercícios maiores do Enem. Eu acho engraçado que o povo fala, nossa, eu não consigo passar de tal nota no Enem, nossa, eu tive tantos pontos no Enem, mas não foi suficiente para a medicina. Mas é lógico, pô, acertar que o bombril, ele oxida mais facilmente que o prego, porque ele tem maior superfície de contato, isso aí o Brasil inteiro vai acertar. Agora, basta escolher qualquer experimento, substituir os valores das concentrações de A e B e a velocidade correspondente, né, ao experimento que você escolher, e você só vai ter como incógnita o K. E aí você descobre o valor de K. K é constante para uma determinada temperatura e pressão. Se você mudar a temperatura e a pressão, muda o valor da constante da velocidade. Fique claro isso. Mas, neste exercício, foi dada uma situação onde não foi informado, isso não é bom, tá? Isso não é legal fazer dessa maneira um enunciado. Mas quando não é informado a temperatura e a pressão, é porque é 25 graus em uma atmosfera, que é o que nós chamamos de condições ambientes. Você vai falar, poxa, mas o ambiente na Rússia não é esse. É, eu sei, mas é um termo técnico, condições ambientes. Concordo com isso? Não, justamente porque eu acho que ambiente é o que você encontra em cada lugar, né? Mas, enfim, condições ambientes, 25 graus e uma atmosfera. Esse experimento foi feito em condições ambientes. Então, nós vamos obter o K. O K é o mesmo para qualquer situação aqui, porque todos os experimentos foram feitos nas mesmas condições de temperatura e pressão, tá? Então, por isso que eu posso escolher qualquer um dos experimentos. Veja, escolho o experimento 1. Coloco os valores. Eu faço 0,6 ao quadrado e multiplico pelo resultado de 0,3 ao quadrado e vou obter 0,0324. Aí eu isolo a constante K, mandando o 0,0324 para o outro lado. Ele está multiplicando, vai passar para lá, dividindo.
E quando eu faço essa divisão, eu obtenho 388,88, e aí lá vai 8 até o fim do mundo. Daí eu devo lembrar do seguinte: existe um número de algarismos que deve estar contido numa resposta. Não são 5 algarismos no 0,0324, porque os algarismos significativos só começam a contar a partir do primeiro cara que não é zero. Zero à esquerda não conta. Então, na resposta, como envolve divisão e multiplicação, na resposta eu devo ter qual o número de algarismos significativos? Eu devo ter um número de algarismos significativos igual ao menor número de algarismos encontrado no caminho, que foi 3. Então, a resposta fica 389.